Em abril comemoramos o Dia Mundial do Escritor e o Dia Nacional do Livro. E pensamos em organizar um sarau de escritores para discutirmos o desenvolvimento das atividades criativas literárias na pandemia. Para isso, convidamos 6 escritores uberlandenses renomados para falar um pouco de como foram os seus processos criativos nesse tempo de distanciamento social e a adaptação a essa nova realidade, para que continuassem a desenvolver sua criatividade. Todos esses escritores convidados lançaram obras durante esse período de pandemia e, por isso, vem contar um pouco de como foi esse processo para incentivar a todos nós, mostrando que mesmo nesses tempos difíceis é possível desenvolver nossa criatividade, a ludicidade e a alegria. Eu sou Poliana Fabrini e esse é o Cultura em Casa. O isolamento social, refúgio favorável, privação de experiências, interferiram de que maneira na sua capacidade de criar? O tempo de isolamento, em certa medida, ele nos traz para mais próximo de nós mesmos. Período de conexão interna, de repensar a vida, repensar as relações. E salta aos olhos a riqueza que é produzida pela partilha dos demais. Nesse período, eu voltei para a leitura da minha dissertação de mestrado e para a minha tese de doutorado, e também essa conexão interna comigo. Então, eu comecei a pensar como que eu poderia aproveitar esse tempo de isolamento e utilizar o trabalho de anos de estudo, dessas experiências, para beneficiar a mim e os demais nesse período de isolamento social. Foi quando eu comecei com 2 projetos ligados diretamente com esses estudos, que é a roda de conversa dialógica, uma metodologia de trabalho com grupos. Então, assim eu comecei esse processo criativo de adaptação desta metodologia de trabalho para o online, e também eu comecei a organização do livro. Então, surgindo aí a reinvenção de um trabalho presencial para um trabalho online. Então, lógico que nós estamos atravessando um período extremamente difícil, e esse caminho que eu fui traçando em 2020 também foi muito importante para mim, para eu lidar com esse contexto que nós estamos passando. Com a pandemia, as criações foram mais voltadas para o foco da dor que nós estamos vivendo. E isso é uma coisa bem óbvia, porque não se escreve do nada. A arte, ela sempre retrata o seu instante, a sua contemporaneidade, ou pelo menos quase sempre. Então, não houve um afetar de coibir a escrita, mas talvez tenha instigado ainda mais o processo de criação para fazer um registro do que será a história no amanhã. As pandemias, elas sempre existiram, foram várias outras pandemias que já houve no mundo. Nós tivemos aí a peste negra, nós tivemos a pandemia da polio, que foi uma coisa terrível, e assim várias outras, e eu creio que em breve também esse momento da Covid vai ser passado, vai estar na história, registrando ali o que houve nesse momento, mas eu tenho muita fé em Deus que isso vai passar. E o processo de criação é isso, a gente vai retratando a história, como sempre. 2020 foi um ano muito desafiador, né? Foi não, né? Continua sendo. Porque o mundo inteiro foi pego de surpresa por um tsunami de grandes proporções, que é assim que eu vejo, né? Um cenário de ficção científica, a gente não estava acostumado, e é claro que isso teve um impacto muito grande no processo criativo.
Eu sou artista plástica, escrevo livro para criança e eu posso afirmar, afirmar que não teve um artista que não tenha sido afetado por essa situação que a gente está vivendo agora. O isolamento forçado pela pandemia, ele tem sido muito perverso conosco enquanto povo brasileiro. Nós somos um povo de contato, de alegria, de festas, de troca de experiências, e um isolamento forçado até para vivenciar tudo isso não está sendo muito legal, não. Há autores que gostam do isolamento para despertar a sua criatividade, mas entendo que seria um isolamento num outro problema, num outro diagnóstico, de uma outra forma, né? Não um isolamento forçado como estamos vivendo agora. Eu, por exemplo, gosto muito da troca de experiências, é por aí que a gente aprende e desperta muito a questão da criatividade. Nós sempre aprendemos uns com os outros. O ano de 2020 foi um ano que pausou para a pandemia do coronavírus. O distanciamento social, o isolamento tão necessários, tão solicitados à população, fez com que nós voltássemos o olhar para dentro, nós voltássemos o olhar para o cotidiano, para as famílias, para as miudezas do nosso entorno, e isso fez com que isso fez desabrochar em muitas pessoas o processo criativo, Então, os artistas em casa também fazendo as suas produções e colocando essas produções a serviço da comunidade por meio das lives, mas também as pessoas que ainda não lidavam com arte, experimentando a experiência artística de alguma forma, em pinturas, desenhos, música e literatura. Bom, no início do isolamento não havia clima nenhum para criação, porque era uma situação inédita, não havia parâmetro de comparação de nenhuma época sobre uma situação como essa, uma situação de pandemia por coronavírus. Então eu precisava primeiro me situar nesse contexto, eu precisava entender um pouco mais sobre essa pandemia, o que ela implicava, tentar resolver algumas questões de sobrevivência do dia a dia, Eu sou professora, eu sou aluna de um mestrado, então eu tinha que aprender a utilizar o ensino remoto, tanto para trabalhar como para estudar, e era uma tecnologia que eu não dominava, então eu precisava primeiro resolver essas questões, me situar nesse contexto, para depois pensar em criação. Então no início não tinha clima nenhum para eu me lançar à escrita, à criação de alguma coisa. Como você lidou com o processo de incertezas, ansiedades e, ao mesmo tempo, abriu as janelas do processo criativo, elaborando novas histórias e lançando livros? Durante esse processo de incertezas, ansiedade, que atravessou e ainda atravessa todos nós, eu busquei olhar para minha bagagem de vida. Procurei encontrar as minhas potências e de que maneira eu poderia então cooperar com as pessoas que, assim como eu, precisam de continuar em suas vidas. Então a escrita é uma maneira de estar com o outro, embora distante, e ainda poder contribuir com as pessoas, no meu caso, com as pessoas que trabalham com grupos, porque foi essa a minha experiência durante toda a minha trajetória profissional. Então eu comecei a pensar, como que eu poderia criar um espaço de acolhimento, de cuidado para aqueles e aquelas que sofrem nesse momento tão complicado que vivemos. Então foi olhando para a minha dor que eu pude também olhar para a dor dos demais, que eu comecei esse caminho de inventar uma maneira de me cuidar, cuidando também dos demais. E então, ao decorrer do ano de 2020, eu tracei esse caminho de começar a trabalhar no aspecto do cuidado, o cuidando do outro
né, eu também estou cuidando de mim. E porque afinal nós nascemos e nós tornamos 7 bilhões de seres por causa da cooperação. Então a cooperação é extremamente importante. E esse foi um movimento que eu comecei, que eu acredito e que eu quero continuar nele. A pandemia, ela afeta, claro, o nosso psicológico no sentido de lidar com uma situação tão difícil como está agora, mas a criação literária, ela é isso, ela precisa de um combustível ali para poder estar motivando, para poder estar gerando ideias. E, embora tenha sido um combustível muito dolorido, mas não deixa de ser uma fonte de criação, em que o escritor vai criando também o seu ponto de vista e colocando ali na arte, na literatura. Eu publiquei 3 livros solo e organizei mais ou menos uns 8 livros desse período para cá, né, que foi de 2020 até agora. E uma das minhas obras, que é Bonezinho Vai a Marte, foi um livro cujo conto traz justamente a história da Covid-19 no mundo. E é uma releitura da Chapeuzinho Vermelho, é uma sequência do Bonezinho Vermelho e a internet no século XXI, mas é também esse olhar sobre esse período pandêmico que nós estamos vivendo. Então a história, ela propicia a criação e da mesma forma que a literatura vai fazendo aí a própria história. E graças a Deus, a gente que é artista tem a chave, né, que abre a porta e que dá acesso para o lado de fora desse caos, né? Quem pinta, dança, canta, escreve como eu, acham nesses momentos um abrigo, um refúgio para esses momentos que a gente está vivendo de medo, de tanta incerteza. É um período tão caótico, né, que a gente não sabe como é que vai ser o amanhã. E o artista que vive desses estímulos, né, e que precisa de uns estímulos de uma boa energia, está sofrendo muito com esse momento, né? A gente quer um mundo colorido para poder voltar a produzir, né? E para que tudo volte ao normal, seja ele lá que for, para que a gente consiga ser mais produtivo, né? Saia só desse período de incubação para produzir mais e melhor, né? Na verdade, ainda estamos nos adaptando a esse processo de incerteza, né? O que nos exige muita resiliência na questão da criatividade e na escrita também, né? Não está fácil para ninguém. Nós temos que nos adaptar a conviver com o tempo com a família, com o trabalho remunerado, com a escrita, aquilo que a gente gosta, não está fácil. Antônio Cândido, ele nos diz que o homem necessita da ficção, né? Que a ficção, ela faz parte da dimensão humana e que a ficção, ela funciona como respiros da realidade concreta. E acho que esse ano de 2020 as pessoas tiveram muito esse movimento da ficção em virtude mesmo desse escape, né, da realidade concreta que nos apresentava como uma realidade de incertezas, de tristeza, né, de angústia, né, diante do que estava acontecendo no Brasil e no mundo com a pandemia. Aí quando eu só passei a pensar nisso, né, quando eu entendi que a pandemia ela não seria passageira,
que ela iria persistir, a gente não saberia dizer naquele momento, né, até quando, e ela persiste até hoje, a gente ainda continua sem ter essa resposta. Mas quando eu entendi isso, quando eu entendi que ela iria persistir, que essa pandemia tinha nos tirado o controle da nossa vida, né, mais ainda, e que eu teria que aprender a lidar com as inseguranças, as incertezas e a ansiedade que esse momento por si só já nos trazia. Aí quando eu percebi isso, eu percebi que eu tinha que ter, de alguma forma, né, buscar leveza para a minha vida. E a literatura poderia sim ajudar a fazer isso. Então só quando eu tive essa percepção é que eu passei a pensar nessa possibilidade. Aí eu comecei a pensar em novas criações, eu comecei a revisitar antigas criações. E essas atividades, elas passaram a ser como se fosse um respiro, uma situação em que eu tirava o foco daqueles números terríveis, né, daquele monte de notícia que tinha em torno da pandemia e conseguia dar uma respirada. Conferências de videochamadas, lives, bibliotecas virtuais, informações sem fim em período de incubação também alimenta a sua criatividade? Eu utilizo muito das lives, usando o aplicativo que nos conectam com as pessoas, de maneira que eu possa ver, que as pessoas possam também me ver, e assim a gente pode conversar e fazer essa conexão. O trabalho que eu desenvolvo nas rodas de conversa dialógicas, ele pode contribuir muito com as pessoas utilizando desse recurso da tecnologia. Porque nós fomos criando laço de liberdade para fala por meio desses grupos, né, dessas rodas online. E considerando que a força que tem na palavra compartilhada, então essa força ela vai nos potencializando, né, vai criando esse vínculo. Então esse processo também ele foi muito importante para ir criando, né, esse laço, esse vínculo, mesmo online, inclusive com pessoas que não residem na mesma cidade e até mesmo em outros países. E esse processo, ele deixou claro a riqueza que temos quando falamos, escutamos nós mesmos, quando escutamos os demais. Então as partilhas, elas são ricas, as partilhas elas contribuem muito para fazer um caminho possível dentro desse cotidiano tão pesado que nós passamos nesse momento. Esse período de reclusão, ele fomentou as lives, os vídeos, enfim, tudo que é uma forma de estar ali anunciando, estou vivo, estou aqui, estou antenado, mas, claro, tudo que acontece, ele vai afetar a criação, o processo de criação de um autor, mas eu não sei se eu diria que isso foi um processo que tenha servido como base, não. Aconteceram muitas lives, de um certo modo cansou bastante, tem cansado, porque no início especialmente, que as pessoas ficaram muito alvoroçadas ali, todo mundo querendo colocar live, depois acalmou. Então essa calma posterior, ela acabou deixando um espaço para que a gente possa fazer as coisas mais elaboradas e pensar de uma forma mais positiva. Mas não afetou nem para sim, nem para não. Às vezes o artista precisa de um certo isolamento mais para buscar a sua inspiração, né? Mas é claro que eu não estou falando desse isolamento que foi imposto há mais de um ano, né? E eu fico imaginando também o que seria se essa situação de pandemia tivesse acontecido há umas 2 décadas atrás,
quando não existiam ainda todos esses recursos tecnológicos que a gente dispõe hoje com tanta facilidade, né? Então a gente está isolado dentro de casa, mas ao mesmo tempo você tem uma janela para o mundo em tempo real, a qualquer hora do dia ou da noite. Você participa de conferências, reuniões, encontros familiares que te aproximam com as pessoas, com os amigos, né? E isso tudo com muito prático, com muita facilidade, né? E tudo isso, essas fontes externas de informação que te chegam, mesmo você estando ilhado, servem como um alimento muito recente, muito atualizado, né? Para a sua criação, né? Olha, eu lembro que o processo de criação, ele se inicia por uma mente saudável e tranquila. Da forma que está, realmente fica um pouco difícil. Agora, a questão da acessarmos as informações de diversas formas, ela sempre nos conecta. Mas o que estamos nos permitindo conectar? Essa é uma reflexão que devemos trabalhar ela bastante, porque geralmente nós temos dentro dos nossos lares, a maioria das informações são informações massificadoras e polarizadas. Sempre todo mundo buscando, todo mundo buscando poder, deixando a essência que é a nossa sobrevivência enquanto sociedade. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos um todo e todo mundo deveria se conscientizar disso. Como resultado deste trabalho, veio também um convite inesperado para a participação no 2º Encontro Mundial de Literatura Brasileira de Nova York, né, realizado pela Fox Brasil, uma organização, e foi um momento assim de compartilhar, né, a minha arte literária, os meus livros e, né, essa minha produção independente na literatura infantil, com outros escritores que estavam fazendo isso no mundo inteiro, né? Então a gente estabeleceu novas amizades, novas conexões e foi importante também, né, para tirar um pouco o foco do movimento da pandemia, as dificuldades políticas que nós atravessávamos aqui no Brasil. Nesse momento, né, da pandemia, eu comecei a descobrir algo que até então não tinha muita frequência na minha vida, que foram as videoconferências, as bibliotecas virtuais, especialmente essas duas situações. Esse ano, agora em 2021, o mês passado, em março, eu fiz pela primeira vez na vida uma contação de história através de videoconferência. A professora me convidou, as turmas dela, é uma escola pública estadual, e as turmas, né, eram 2 professoras, teriam aula, era um sábado letivo à tarde, e ela me convidou para contar a história. Eu aceitei. A princípio eu fiquei assim, meio apreensiva, porque eu nunca tinha vivenciado isso, mas foi uma experiência incrível. A atividade ela durou mais ou menos meia hora, que é o tempo que eu uso nas atividades presenciais. Eu contei história, a gente fez roda de conversa e os alunos participaram muito, então foi uma experiência muito boa, uma experiência super proveitosa e positiva. Nessa pandemia também, né, desde o ano passado, eu tenho gravado vídeos a convite do projeto Cultura em Casa. Então eu leio as minhas histórias, eu recriei, né, uma história, fiz a releitura de uma história que é bem conhecida na internet, que é Mário Marinheiro. E na releitura que eu fiz, eu coloquei elementos da pandemia, como máscara, isolamento e distanciamento social. E essa história ela é toda contada com dobradura, então enquanto eu contava a história, eu usava dobraduras para poder ajudar nessa contação. E eu acho que essa história que está na internet, né, que está no projeto, ela ajuda as pessoas a seguir esse protocolo. Então foi algo que me deu muito prazer, porque eu assim, me senti assim, fazendo alguma coisa para conscientizar de quão grave é essa pandemia e o quanto a nossa participação para poder conter é importante. Quais livros lançou em 2020? Em 2021, nós lançamos o livro, porém ele foi escrito em 2020.
é o livro Rodas de Conversa Dialógicas, o processo de criação de uma metodologia de investigação e intervenção em saúde. Então, ele veio da nossa experiência do doutorado, já aprimorada pela experiência da metodologia online. Nesse processo, foi desenvolvida uma técnica e uma prática sistematizada na instrumentalidade para o trabalho com grupos, que partem de reflexões e interlocuções dialógicas de outras metodologias grupais já estudadas e alinhadas com essa proposta com a base teórica freiriana. A operacionalização implica em uma ação interventiva e investigativa, e por isso foi possível sintetizar em uma tese de doutorado, que agora nós convertemos em um livro, esse conhecimento criado coletivamente a partir do material produzido ao longo do processo. E é importante destacar que esta estratégia ela pode ser aplicada para qualquer tipo de grupo e também pode ser aplicada presencialmente e virtualmente, porque nas nossas recentes experiências nós já utilizamos da metodologia online. Em decorrência desse período de isolamento social que nós estamos vivenciando, né, diante aí da pandemia por conta da Covid-19. Bom, então eu quero me apresentar para vocês este livro que já está à disposição, né, e espero poder estar contribuindo com vocês, né, que trabalham com grupos. Dos livros publicados, que foram 3, eu lancei Bonezinho Vermelho Vai a Marte, que é essa obra que eu comentei, é um conto juvenil, faz uma abordagem sobre o período pandêmico, sobre a Covid no mundo, e é um processo bem reflexivo, que traz aí uma leitura crítica sobre todo esse acontecimento, toda essa dor que as pessoas têm vivido, e a gente não tem como ilustrar um período tão difícil desses, senão por meio da arte. Seja escrita, falada, pintada, enfim, é a arte fazendo a história, é a arte retratando o cenário contemporâneo. Apesar de todas as dificuldades, em 2020 nós conseguimos pôr em prática um projeto de um livro criado em 2019, que é a Frota Espacial e o Bicho do Mal, ilustrado pela Alice Gussoni e diagramado pelo designer Jonas Ferrari. E esse livro, A Frota Espacial e o Bicho do Mal, ele relata um assunto até bastante recente e que, por coincidência, a gente está revivendo esse ano, né? Que fala sobre inimigos espaciais que chegam no começo do século passado no Brasil. Começam a fazer uma grande destruição na cidade do Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, e contou com o trabalho de muitos cientistas, os super-heróis brasileiros da ciência, que desenvolveram uma vacina que imunizou a população, né? E com isso, os inimigos mortais se afastaram, os que sobraram para um outro país vizinho. Ficaram lá por muito tempo, se reorganizaram um novo exército e voltaram para o Brasil e estão atacando ainda até hoje. E a gente, nesse livro, nós pedimos para as crianças a participação em um jogo, para que elas entrem em ação também, para ajudar a acabar com esse inimigo que está fazendo tanto estrago, né, ainda hoje. E a Frota Espacial e o Bicho do Mal é um projeto que foi possível graças ao apoio da Lei de Incentivo à Cultura, né?
da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Houve o lançamento de um livro, sempre a gente tira experiências, né, de tudo que tem acontecido. Nós lançamos Tempestade em Alto Mar 2020 em parceria com a editora Assis. É um livro curto, de fácil leitura, mas que traz uma profunda reflexão à sociedade. Quem nós somos, onde queremos chegar. No ano passado, eu fiz o lançamento, né, em parceria com Jefferson Passos, do livro O Menino e as Nuvens. Esse projeto, né, como eu disse, ele já estava em andamento e com as gráficas fechadas, né, com todo o processo de dificuldades para fazer a publicação e o lançamento, nós experimentamos a publicação de um e-book, né? Então nós utilizamos uma plataforma virtual e colocamos, né, e disponibilizamos o texto Menino e as Nuvens, primeiramente em formato e-book. E para nossa surpresa, além, claro, da família, os amigos e os colegas prestigiando o nosso trabalho, nós tivemos assim um resultado muito positivo com o acesso, né, não só da leitura do livro, né, pelo aplicativo da plataforma, mas também com vendas no Brasil e também nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e até mesmo no Japão. E aí nós entendemos, né, que as comunidades, né, de brasileiros no exterior, com as crianças em casa também, em virtude da pandemia, estavam então acessando, né, a nossa produção literária brasileira. Além do livro Menino e as Nuvens, que a gente havia lançado em abril em e-book, nós lançamos também em formato impresso, né, que eles chamam de livro de capa comum na plataforma digital. E além desse, a gente tinha também o trabalho com o Menino e a Concha, que era um livro que vinha sendo ilustrado por uma artista plástica do Piauí, a Ângela Rego, né? Ela mora em Teresina, e a gente nunca se viu pessoalmente, mas fizemos um trabalho, uma parceria maravilhosa, né? Com várias interlocuções ao longo do ano, e nós também produzimos o Menino e a Concha, que também era outro texto já registrado e com as ilustrações já em andamento em 2019. Então nós finalizamos esse trabalho no ano passado e colocamos, né, à disposição dos leitores já no final do ano. Quando começou a pandemia, em março de 2020, eu iria lançar o livro mais recente que eu tinha escrito e que já estava publicado, que era Seu Coração e Meu Lar. Essa aqui é uma história sobre adoção, e o livro conta a relação de amor entre mãe e filho. E uma semaninha antes dele ser lançado, né, presencialmente, que era assim, o meu sonho, eu estava assim, colocando muita expectativa nesse lançamento, aí eu fui informada que ele não poderia acontecer. Então, uma semana antes, todos os eventos que aglomeravam, né, que possibilitavam a aglomeração, eles foram cancelados. E o lançamento do meu livro estava nesse meio. E eu fiquei muito frustrada, fiquei decepcionada, porque ele ia ser lançado num lugar lindo, que é a Casa da Cultura. As pessoas já tinham sido convidadas. Então foi um momento assim, de tristeza. E eu pensei que essa pandemia iria durar poucos meses e que, a princípio, né, esse não seria um cancelamento da atividade, seria só um adiamento. Mas com o tempo eu percebi que não. E quando eu percebi isso, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa por esse livro. Aí, já que não teria o lançamento presencial, eu comecei a falar dele nas redes sociais. Comecei a colocar imagens do livro, comecei a colocar trechos. E isso aí, né, ele me ajudou, porque apesar de todas essas dificuldades, o livro está seguindo a sua jornada. Não teve lançamento presencial, mas as pessoas sabem sobre ele, algumas pessoas, né, que eu consegui alcançar sabem sobre ele. Ele está sendo vendido em livrarias físicas, ele está sendo vendido através de sites da internet. Então, apesar de todas as dificuldades que essa pandemia representou, apesar de toda a tristeza de não poder lançá-lo presencialmente, o livro está seguindo a sua jornada. É algo mais lento, mas está caminhando. Eu me sinto assim, fazendo algo a respeito, né? Qual o tipo de leitura que não te fez bem nesse último ano? As leituras que eu considero que
não me fizeram bem neste último ano e que eu considero também que prejudica, na verdade, todos nós, são as leituras em que o texto ele mostra fracasso, valoriza o que é ruim. E infelizmente, nós temos muitas coisas nas redes sociais que são mera opinião, sem base comprovada nenhuma. Então, essas leituras desqualificadas, elas criam problemas, porque ela engana as pessoas. Nas redes sociais, nós temos informações muito desqualificadas em alguns momentos, né? Não estou aqui generalizando, mas só ressaltando o quanto que nós precisamos estarmos atentos, porque essas informações desqualificadas, elas nos enganam, ela engana todos nós. Então, uma pessoa isolada, ela não pode emitir uma ideia genérica para valer para todos. E isso traz uma confusão, pois a vida de cada um, ela é única, ela é singular, né? Então, cabe uma reflexão mais sistematizada. Então, essa é uma preocupação que nós temos muito quando nós desenvolvemos as rodas de conversa dialógicas, né? Essa preocupação de considerar a singularidade de cada pessoa, né? E trazer isso de uma maneira reflexiva, para que a partir dessa reflexão, aí sim, nós podemos fazer uma invenção para um caminho, né, viável, para ampliar os nossos olhares. Então, essa leitura de opinião, que generaliza informações, ela precisa ser olhada com reservas de cuidado. Eu posso saber uma opinião, mas não tomar isso como algo de modelo. Nós trabalhamos com conhecimento de produção socialmente refletida. Nós devemos fugir de idealizações ingênuas e infantilizadas. Esses aspectos que eu considero muito importante quando a gente pensa naquilo que a gente vai selecionar para as nossas leituras. Literaturas que não me fizeram bem, essas eu não li. Então, todas as literaturas que eu li me fizeram bem. Eu não vou dizer que esta ou aquela literatura é ruim, porque seria muita pretensão da minha parte achar que o meu gosto tem que prevalecer. Então, o que eu gosto, alguém desgosta, e o que alguém desgosta, eu posso gostar. O gosto ele é bem eclético. O que nós temos que tomar cuidado é para não ler coisas que sejam inviáveis para a boa compreensão da mente. Então, mas nós temos aí grandes literaturas e eu leio aquilo que eu acho que é primoroso, aquilo que eu considero bom, aquilo que me agrega valor, é isso que eu leio. O que não é bom, eu não leio. E nesse momento difícil que o mundo está vivendo, onde as coisas parecem fugir totalmente do nosso controle, é preciso abrir um parênteses nessa enxurrada de más notícias que a gente recebe todos os dias, o dia inteiro. Partir para abrir um espaço para bons livros, bons filmes, informações mais otimistas, né? Porque a felicidade que isso traz, a alegria que isso traz, faz muito bem para o espírito, né? Nós precisamos também alimentar nosso espírito com essas coisas. A felicidade alimenta a saúde, né? E saúde hoje é tudo que a gente quer, né? Sim, mas eu sempre busco ser um pouco seletivo no acesso à leitura. A leitura, como eu disse anteriormente, massificadora, em busca de poder, uma leitura polarizada, ela realmente me machuca, né? Eu acho que estamos perdendo um pouquinho essa nossa essência, não deveria, e vou lutar muito por isso, vou levar uma boa mensagem adiante. Se eu li muito no ano que passou, eu diria que não li nem mais e nem menos. Li o de costume. Por sorte, tinha muitos livros em casa, e alguns iniciados, mas me angustiava saber que muitas pessoas não tinham acesso ao livro
com as bibliotecas fechadas, né? E as escolas também. Então, me angustiava muito saber que as crianças não tinham livros. Nesse movimento, a gente disponibilizou alguns livros para compor algumas cestas básicas que foram para comunidades, né, menos favorecidas. E a gente sabe que um livro sozinho, né, uma andorinha sozinha não faz verão, um livro sozinho não forma o leitor, mas desperta nele a curiosidade e o interesse pela literatura. Eu acho que isso foi uma pequena contribuição que a gente deu no ano que passou. Nesse último ano, eu tenho lido especialmente os livros necessários. E nesse caso, não são leituras que me trazem mal-estar, eu tenho evitado esse tipo de leitura. E eu tenho lido muitos livros, mas especialmente os livros necessários. Por exemplo, eu faço mestrado e eu estou na fase de ler uma bibliografia que me ajude nas pesquisas, que me ajude a escrever a dissertação. O meu tema ele é sobre educação de jovens e adultos e relações étnico-raciais. Eu tenho que fazer uma proposta de ensino que contribua de alguma forma na formação antirracista dos alunos, jovens e adultos do SESEC, que é a escola em que eu trabalho. E os livros, quanto mais eu leio sobre esse assunto, né, os livros que eu tenho lido, quanto mais eu leio sobre isso, mais eu percebo que aqui no Brasil a educação de jovens e adultos ainda é um assunto, ainda é uma situação que é relegada a segundo plano. As autoridades que poderiam fazer algo a respeito não têm essa preocupação. Então, assim, desde o início da história do Brasil, eu percebo, né, através das leituras, que a educação de jovens e adultos nunca foi levada a sério, nunca se pensou assim em algo que pudesse resolver, em algo que atraísse os alunos, né, jovens e adultos. Em relação ao racismo, não precisa nem falar, né? Todos os dias a gente tem notícias de o quanto a nossa sociedade ela é racista e preconceituosa. E o quanto essa pandemia, né, ela reforçou essa situação. Ela tornou mais grave ainda e mais visível essa situação. Então, quanto mais eu leio a respeito, mais eu percebo que nós temos que caminhar muito para que a nossa sociedade, né, ela seja uma sociedade mais justa e mais digna para todos. Então a gente tem que caminhar muito nessas duas temáticas, educação de jovens e adultos e questões étnico-raciais. O que ficou como experiência positiva e negativa que te marcou nesse ano atípico de 2020? Com relação a essa parte das nossas experiências positiva e negativa, né, que foram marcantes no ano de 2020, eu considero que esse momento ele foi importante no sentido de trazer essa oportunidade da gente aprender a ficar com nós mesmos, a nos conhecer mais profundamente. Aquela frase famosa dos gregos, conhece-te a ti mesmo. É um momento importante para esse tipo de experiência e nós não aprendemos isso, mas nós precisamos aprender. É uma experiência dos povos orientais e ela é muito importante e muito significativa. Então eu trago isso como algo positivo. E como experiência negativa é a dor de tantas pessoas, tantas perdas desnecessárias. E, infelizmente, a falta de cooperação em muitas ações que são tão importantes. Constatar que caminhar sem um projeto definido na saúde no Brasil aumenta o sofrimento que já estava alto nas pessoas. Então, infelizmente, é isso daí. Entre os positivos e negativos, que isso há em qualquer circunstância da vida, eu creio que não só para mim, mas para qualquer ser humano que tenha aí um pingo de amor, o que ficou de mais marcante de 2020 para cá é a questão da relação humana. O quanto a gente tem chorado todos os dias com as pessoas que perderam seus amigos, e eu digo as pessoas e eu me incluo nelas, porque eu creio que ninguém ficou ileso até aqui.
e foram muitas perdas, muita dor. Então nós pudemos extrair até agora uma reflexão para a vida, uma reflexão para o nosso próprio comportamento, porque a vida ela é composta pelo relacionamento humano. E a gente vem nesse turbilhão de faço, acontece, compro, e de repente veio aí um podão e passou dizendo, opa, pera lá, a vida não é só isso. Então, nós precisamos de fôlego, nós precisamos de diálogo, nós precisamos de convivência, de união. E existe mais mundo além do próprio umbigo. Então isso foi um ponto muito marcante, eu creio que para todos. O negativo que a gente está vendo aí é infelizmente uma espécie de desamor, de desgoverno, de sei lá o que acontece. Não tenho nem explicação para isso, mas é essa falta de compreensão de todas as partes. De um lado, o governo que investiu pouco, do outro, as pessoas que não se aquietam e não levam a sério esse problema tão delicado que nós estamos, que exige tanto de todos. E de positivo é justamente as pessoas que agiram ao contrário desse grupo. Então são aqueles que disseram, olha, a coisa é grave, vamos fazer a nossa parte, mas vamos ficar de olho nos que não estão fazendo para a gente ver se consegue mudar a cabeça deles. Então isso aí é uma parte muito positiva, né? E também alguns governantes que na sua sã consciência aplicaram ali todas as formas, fizeram o possível para poder evitar a contaminação. Então, tudo na vida ele tem o positivo e tem o negativo. E nós temos alguns governantes bons e alguns governantes destrambelhados. Nós temos pessoas boas e pessoas desatinadas. Isso aí é do ser humano. Onde tem gente vai acontecer isso. Agora, eu penso que o pior de tudo é lidar com a perda. Então, a perda ela é o ponto final nessa etapa da vida que nós vivemos aqui nesse plano terrestre. A morte ela chega e fala, olha, acabou. Então essa aí não tem como escapar e as perdas durante o período pandêmico ele é muito mais difícil porque não há o luto, não há ali aquele momento de você chorar junto à pessoa perdida. E isso é muito dolorido, isso é muito... Não tenho palavras para dizer, isso dói muito. De positivo, nós temos, claro, talvez a gente possa colocar aí a união, o amor, o pensar no outro. O amor sempre cai muito bem. E a escrita, ela veio aí aproveitando todas as brechas e ocupando o seu espaço, registrando todos os acontecimentos, todos os pontos. Essa é a grande vantagem da gente poder escrever. O livro, ele tem um papel importantíssimo, sempre teve, tem e terá, com certeza, sempre um grande espaço, porque o livro ele registra a história, ele fotografa o momento e coloca ali
para que a posteridade compreenda o que houve, o que aconteceu. É isso aí. Muito obrigada. Refletindo sobre esse tsunami pandêmico que nós estamos vivenciando a partir de 2020, eu vi que nós podemos aprender alguma coisa até mesmo nas experiências mais sofridas. E quando eu falo de experiência, eu estou me referindo a uma experiência compartilhada por um planeta inteiro ao mesmo tempo. Então, todo mundo, inclusive nós aqui no Brasil, que ainda estamos passando por essa situação, a gente não vê a hora de sair de casa para voltar à nossa rotina cotidiana do trabalho, com a presencial, rever os amigos de trabalho, a família primeiro, né, de tudo, abraçar os filhos, os netos, os amigos e voltar a ter a mesa cheia nas comemorações de aniversário, de Natal, de Ano Novo. Enfim, o que ficou mesmo disso é que a gente aprendeu a valorizar muito mais as coisas simples, as coisas do dia a dia que fazem falta e que preenchem a nossa vida de uma maneira muito especial. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, né? 2020, com todo esse problema que nós estamos vivenciando, me foi despertada a vontade de escrever, de levar uma mensagem adiante. Então, para mim, sair do meu mundo foi bastante interessante. Eu acho que a gente pode contribuir muito mais com a sociedade uberlandense como um todo. É difícil falar de aspectos positivos durante uma pandemia, mas eu quero crer que esse ano que passou também tenha trazido muitos ensinamentos, muitas aprendizagens para todos nós, né? Esse olhar para dentro, esse olhar para o outro, né? Esse convívio familiar, esse retorno, né, à poética da vida, das coisas cotidianas. Então, eu penso que isso são aspectos positivos, mesmo em meio a tanta incerteza, tanta tristeza, né? A gente acompanhou famílias desoladas pelo desemprego, pela doença, pela morte, né? Então, eu mesma também perdi meu sogro, não por Covid, mas também é um luto, né, que mexeu muito com a gente. Então, acho que muitas cenas impactaram o ano de 2020 na minha vida. Acho que todas essas questões mexeram muito comigo, especialmente as crianças sem escola. A escola é para muitas a oportunidade, né, da convivência e do acesso ao conhecimento e também da cultura. Então me angustiou bastante o fato de ver as crianças sem escola. Bom, a história não volta atrás, né? Então a gente já acompanhou na história o registro de outras pandemias, né, como a gripe espanhola, e a gente sabe que esse tempo vai passar, né? Então fica assim a esperança que já acena logo ali com a chegada da vacina, né, que vem chegando para todos, e isso já nos enche de esperança, né, de pensar que nós vamos viver um novo tempo, um tempo pós-pandemia, em que nós vamos poder voltar, né, à alegria do encontro, né, à redescoberta da poética da vida, da convivência, né, o conforto do abraço. E acho que esse tempo já vem vindo. Quanto a uma experiência negativa que a pandemia me mostrou, eu posso dizer que eu estou percebendo que a pandemia ela não vai tornar os seres humanos melhores. Muita gente fala isso, né? Ah, a pandemia, as pessoas estão sofrendo, as pessoas vão sair dessa melhores. E eu não acredito nisso. Inclusive, algumas pessoas têm mostrado o seu pior nessa pandemia. E basta ouvir o noticiário para a gente perceber isso. Então, eu não acredito que a pandemia, por si só, o fato das pessoas estarem morrendo, o fato das pessoas estarem passando fome, tá fechando comércio e todas as tragédias que essa pandemia envolve, só o fato dela existir, as pessoas não se tornaram melhores. Mas apesar disso, né, apesar de eu ter essa consciência e me entristecer perceber isso, eu não perdi a fé e a esperança na humanidade. Eu acho que ainda tem jeito. Não virá através da pandemia, mas pode vir lentamente, através de outros meios. E
o aspecto positivo é que eu percebi que, apesar do caos que a gente vive, não importa a situação de tragédia, de caos, apesar de toda essa negatividade que a pandemia envolve, a gente ainda assim pode trazer leveza para a nossa vida, a gente pode trazer positividade. E isso não significa alienação, não significa negação ou ignorar esse momento terrível que a gente está vivendo. Significa sim que existe uma tragédia, que nós estamos envolvidos nessa tragédia, mas que ainda assim a gente pode trazer leveza. E isso tem a ver com nos cuidar para que a gente não adoeça. Tem muito que a gente precisa fazer. Nós temos que nos responsabilizar para acabar com esse caos. Nós somos responsáveis por ele, nós temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para acabar com esse caos. Mas a gente pode fazer isso e ainda assim ter uma vida com leveza. E a literatura ela pode te ajudar muito nisso. Eu acho que a cultura de maneira geral pode ajudar nisso, mas a literatura especialmente pode nos ajudar a ver uma saída ou então a ter leveza no nosso dia a dia, para não adoecer. É isso.